Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula de hoje é para corrigir as questões que ficaram, que eu enviei lá na plataforma Plural, tá? Então hoje esse vídeo é exclusivamente para corrigir. Caso vocês fiquem com dúvida, tá? Então eu vou pedir para vocês entrarem no YouTube, tá? E comentar qual é a dúvida que o professor vai responder para vocês, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta fala sobre o filme. Então qual que era a proposta? Assistir o filme e depois responder o questionário, tá? Esse filme era um filme chamado Minas de Ouro, tá? É um clássico quando você fala de luta. Então as perguntas tinham algumas relações ao filme, tá? E fazendo um link com as nossas aulas que nós estávamos tendo antes desse período de distanciamento. Então vamos lá. O filme Menina de Ouro conta a história de imagem alguma coisa, uma garçonete de 31 anos que vive sozinha em condições humildes e sonha em se tornar uma lutadora profissional. Com base nos conhecimentos adquiridos após o filme, tá? Responda às alternativas abaixo. É tradicionalmente o tipo de luta que tem como principal característica o combate homem a homem, utilizando apenas os punhos. Qual modalidade de luta estou me referindo? Tá? Então, luta homem a homem, utilizando apenas os punhos. Judô utiliza apenas os punhos? Apenas. Então, a palavra aqui que determina essa questão é o apenas, tá? Então, judô usa apenas o punho? Não. Judô utiliza todo o corpo para poder lutar, tá? Não apenas os punhos. Então, por exemplo, você usa a queda, você usa o agarre, com os punhos? Não sei. Tá? Só com os punhos não é. O UFC não utiliza apenas só os punhos, então tem modalidade do UFC que usa o chute, a queda, a finalização. O karatê usa apenas os punhos? Não, o karatê usa o pé, usa a mão, tá? Então a alternativa correta dessa questão é o boxe. O boxe sim usa apenas o punho, tá? Não tem chute, não tem utilizado apenas as mãos. Tudo bem? Vamos lá, agora próxima pergunta. Com base nas aulas práticas de educação física, aprendemos que as lutas podem ser classificadas conforme o seu distanciamento: curto, médio e longa distância. De acordo com o filme, a modalidade enfatizada pela atriz Maggie pode ser classificada como. Então, para quem assistiu o filme, tá? Então a luta que ela utilizava o filme inteiro, que falou, tá? Era o boxe. E o boxe é classificado como curta distância, só fazendo fazer vocês refletirem, né, o que a gente estava trabalhando, né, e lembrar um pouco do que era o conteúdo. Então, curta distância era aquelas lutas que utilizam o agarre. Então, judô, jiu-jitsu, que você segura, que você luta muito próximo do adversário para poder finalizar ele ou atacar ele, é curta distância. Longa distância são as lutas que utilizam o implemento, no caso da esgrima, então é longa distância. Média distância, o que entra na média distância? É a luta que você tem que lutar um pouco afastado, tá? E você ataca ou golpeia o seu adversário. Então na média distância nós temos o boxe, nós temos Muay Thai, Karatê, então todas elas, Taekwondo, são lutas de média distância. Todas as alternativas estão corretas? Não, porque aqui era de acordo com o filme. A modalidade enfatizada pela atriz. Então, no caso, era o boxe. E o boxe é o que? Média distância. Então, a resposta dessa alternativa, letra C. Tá? Então, a próxima pergunta. Historicamente construída, a feminilidade domina a atribuição à submissão, fragilidade e passividade à natureza feminina. Numa concepção hegemônica dos números, feminilidades e masculinidades encontram-se em extremidades opostas. De acordo com o filme, podemos concluir que a modalidade apresentada é uma arte. O boxe, tá? Então, segundo o filme,
apenas masculina por se tratar de um embate corpo a corpo que utiliza muito vigor físico? É apenas masculina quando a gente fala do boxe? Tá? Então no filme retrata uma mulher lutando. Então essa alternativa com certeza não é. Utiliza muito vigor físico? Sim, mas ela não é apenas masculina. É uma modalidade feminina e masculina, porém as mulheres só podem apenas praticar a modalidade como lazer? Só como lazer? Então vamos pensar, se você pensar no boxe, a pessoa só pode lutar o boxe apenas como lazer, tipo como passatempo, tá? No seu tempo disponível, ela não pode. Aí a continuidade fala assim: tendo em vista que não existe campeonatos para o sexo feminino. É uma pura de uma mentira, né, na verdade, né? Porque existem sim campeonatos para o sexo feminino, tá? Não é uma modalidade exclusiva masculina. É apenas feminina, porém o treinador deve ser também do sexo feminino? Segundo o filme, claro que não, né? Tanto que o treinador, ele treina ela depois de muita insistência, tá? A mágica. Então aqui já, se você também pegar o UFC, tá? Que é uma outra modalidade, você pode ver que a maioria das vezes o técnico, ele é homem, tá? E a letra D, que é a correta, feminina e masculina, pois a luta permite sua prática sem distinção de gênero ou raça. Ou seja, você pode ser preto, pode ser pardo, pode ser branco, tá? Então você pode ser homem, pode ser mulher, não limita isso, tá? Então a luta ela é bem ampla nessa questão, tá? E em relação à luta, então, quais os principais golpes utilizados na modalidade de luta abordada no filme? O Ippon, o Azari, judô, tá? E esses aqui, ó, Seiken, Uraken, é o karatê, tá? E o jab direto e cruzado é característico do boxe. Então, quem assistiu o filme respondeu tudo certo. Beleza? É isso, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês comentam lá no vídeo, tá? E aí a gente vai dando continuidade no conteúdo. Um abraço, professor. Espero que a gente se vê o mais rápido possível novamente para as nossas aulas práticas. Um abraço, pessoal.